E aí, minha rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Vamos pra cima que a gente tem atualizações aqui a respeito de tudo que rolou no dia do Botafogo. E óbvio, né, a gente vai puxar o gancho aqui pra falar aqui um pouquinho sobre Botafogo e Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber a respeito desse confronto, se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos pra cima. E o negócio é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre Botafogo e Vasco, a gente vai falar sobre a relação do Botafogo, a gente vai falar aqui sobre o time do Vasco, a escalação do Botafogo, os desfalques, a arbitragem e, além disso, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a situação do Cláudio Caçapa, tá? Como é que vai ser, se ele vai ser o auxiliar, se ele vai ser o técnico principal, né? Vamos trocar ideia sobre isso. Inclusive, teve conteúdo muito bacana da Botafogo TV hoje à noite para falar a respeito desse técnico interino do Botafogo e uma situação envolvendo o técnico principal, né, que pode ser o Bruno Lage, tá legal? Se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Muito obrigado que a gente bateu 94 mil inscritos aqui no canal. É uma marca muito expressiva, faltam menos de 6 mil para a gente conseguir alcançar esse tão esperado número de 100 mil inscritos até o fim do ano. É o nosso objetivo, tá legal? Vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte. Deixa eu trocar uma ideia com vocês. Vamos pro que mais importa, assim. Vamos em grau de importância, embora o jogo também seja muito importante. Situação do Bruno Lage, tá? Neste domingo, o John Textor deve apresentar uma proposta na mesa oficial do Bruno Lage, certo? Não é certo que o técnico português venha. Ele estava muito relutante em relação ao futebol brasileiro. Foi justamente por isso que ele recusou uma proposta do Atlético Mineiro. Tem mais ou menos 2, 3 semanas. O Bruno Lage, ele está ainda meio reticente em relação a trabalhar no Brasil. Ele trabalhou pela última vez em 2021 na equipe do Wolverhampton, na Inglaterra, na Premier League. Então é um cara que ele está meio, né, sem saber o que fazer com o futuro da carreira dele. Mas o adendo, o agravante em relação ao Atlético Mineiro, né? Por exemplo, o Atlético Mineiro vive uma situação financeiramente falando muito delicada. Não ia conseguir trazer reforços, né? Não é um progresso. O Atlético não está em ascensão, certo? Eu diria que em termos de gestão e de projeção de futuro, o pico do Atlético Mineiro foi 2021. Estamos em 23. O pico do Botafogo tende, né, a ser o próximo ano, né? Sempre, né? Com a atual gestão, com a atual situação, com o atual aporte financeiro. Então já é um agravante. Ele ganharia mais do que ele talvez ganhasse no Galo. E tem um adendo que ele vai chegar comandando o líder do Campeonato Brasileiro, né? Faltam poucas rodadas, se eu não me engano, faltam 5 ou 6 rodadas para o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E esse cara vai estar chegando para assumir o líder, né? Ou seja, conduzir algo que está dando certo para tentar ser campeão brasileiro. Então a ideia é mais ou menos essa, certo? O Bruno Lage, né, ficou de dar essa resposta ainda essa semana. E a ideia do John Textor é tentar buscar um treinador, né, para que ele seja o comandante já na partida contra o Grêmio. Como ele sabe que é difícil essa realidade, porque o Bruno Lage pode dizer não, o Tite, por exemplo, né, ele já inclusive disse não, falou que não está interessado nesse momento, né, que parece que ele inclusive está fechado. Parece que o Tite está quase acertado com o clube da Premier League para comandar na próxima temporada. Eu fiquei até curioso para saber qual era. E aí, cara, uma situação que eu julgo como importante é saber quem seria uma alternativa além desses dois nomes, né? E o Botafogo está preparado para isso. Porque caso demore um pouco mais, o Cláudio Caçapa comanda contra o Grêmio e comanda também contra o Patronato. Eu acredito que o técnico, com certeza, o novo técnico esteja à beira do campo contra o Bragantino no dia 15, tá? E aí até lá 3 jogos. O de amanhã, o da semana que vem e o do meio da semana, da outra semana, contra o Patronato na Copa Sul-Americana nos playoffs, legal? Eu honestamente acho que eu fico curioso para saber quais são as outras alternativas do Botafogo, porque, por exemplo, o Jorge Jesus, que poderia ser uma opção viável, vai comandar o Al Hilal, né? O Jesus e Luiz Castro vão ser rivais na Arábia Saudita, né? Vai comandar o Al Hilal e o Luiz Castro ao Nasser, né? Então, assim, eu queria até saber qual seria a ideia de vocês, né, em relação à importância dessa resenha do técnico. Fato é que Cláudio Caçapa estará à beira do campo amanhã. Tá, algo hoje, né? Na verdade, domingo, né? Que eu tô gravando aqui de madrugada.
O Caçapa, eu imaginava que ele não pudesse chegar a tempo, né, para comandar já a equipe na beira do campo, mas ele estará lá, certo? Ele e o Lúcio Flávio vão comandar o time. O Lúcio Flávio comandou o treino de sexta, a atividade de hoje foi comandada, né, na verdade, não comandada, mas o Caçapa esteve presente, né, inclusive houve um conteúdo da Botafogo TV super interessante com o Cláudio Caçapa no hotel onde o Botafogo está concentrado na Barra da Tijuca hoje, para a partida que acontece nesse domingo. E o Caçapa, ele falou muito sobre as experiências que ele teve, não só com o Marçal e com o Rafael no time principal, mas ele comandou o Adrielson na seleção sub-17, acho que ele comandou, agora não me lembro quem ele comandou na seleção sub-20, né? Mas enfim, importante é que ele tem essa experiência, né? Um cara que ele conhece alguns jogadores do Botafogo e estará à beira do campo. Mas ele não está no bid, ele assinou a súmula como auxiliar, então, de qualquer maneira, burocraticamente falando, isso não é um empecilho, tá? Agora falando um pouquinho sobre o jogo, beleza? Do lado vascaíno, desfalques. Jair tá com dores, né? Deve ficar pelo menos no banco de reservas, mas é um dos principais jogadores desse time do Vasco. E o Gabriel Peck, que também é um dos pilares técnicos, vamos colocar, desse time do Vasco da Gama nesse primeiro turno, apesar do time inteiro do Vasco estar devendo, tomou o terceiro cartão amarelo, não joga, tá? Uma provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, na lateral direita o Pumita, a zaga com o Capasso e o Léo Pelé, óbvio, né, cara, o capitão dos caras, e na lateral esquerda o Piton, beleza? Um meio campo com o Matheus Carvalho, tá? Deve estar nesse meio campo desse time do Vasco. Mais à frente, existe uma dúvida no Pedro Raul, tá? Que tá muito mal. O Pedro Raul vive uma fase terrível com a camisa do Vasco da Gama, perde muitos gols, né, cara? As oportunidades que chegam ele desperdiça. Nessa situação, eu acredito que o Vasco tenha o Marlon Gomes, né, no meio campo, que é muito bom jogador. Tô falando, cara, esse time do Vasco ele não é ruim, tá? Eu não acho um time muito bom, mas ele não era para estar em 18º lugar, tá? Não era mesmo, né? O Vasco era para estar em 12º, né? 11º, ali onde o Cruzeiro tá, no mínimo, né? E aí, obviamente, o Alex Teixeira, que é um jogador qualificado tecnicamente, um jogador experiente para jogar esse tipo de jogo, inclusive marcou o gol no último jogo. O Figueiredo, que inclusive sofreu o pênalti no último confronto do Vasco. E tem essa dúvida entre o Pedro Raul e o Oredian, certo? Enfim, é uma equipe que, porra, embora viva um mau momento, né, não é um time pra gente olhar e falar, porra, saco de pancada, porrada, obrigação ganhar. Claro que a obrigação é ganhar, já que o Flamengo venceu e o Grêmio também, né? Os dois, né, times da rodada que nesse momento estão mais próximos do Botafogo venceram, né? O Flamengo venceu o Fortaleza, o Grêmio ganhou do Bahia no último lance do jogo na Fonte Nova, tá? Mas, de qualquer maneira, não é um time que você olha e fala, é uma merda, tem que ser um saco de pancada, o jogo tem que ser 4-0, não é isso, tá? Longe disso. Agora vamos para os relacionados da equipe do Botafogo, tá legal? Adrielson, Carlos Alberto, Danilo Barbosa, Di Plácido, Douglas Borges, Eduardo. Gatito, Sauerugo, Jacob Montes, né, que foi o único jogador do Botafogo convocado para a data FIFA para alguma seleção da Nicarágua, né? E a gente vai ter aí também o JP. Júnior Santos, Kaique, Lucas Perry, Luiz Henrique, Luiz Segovia, Marlon Freitas, Matias Segovia, o Segovinha, Felipe Sampaio, Rafael, Tietê, Tiquinho Soares e Victor Cuesta. São todos relacionados pelo técnico Cláudio Caçapa, né? Vamos colocar assim, Lúcio Flávio / Cláudio Caçapa comandando essa equipe do Botafogo. O que acontece? O que a gente pode ter, né? Em relação primeiro de tudo, falando dos desfalques, né? A gente sabe que Gabriel Pires e Marçal estão em tratamento por conta das lesões que sofreram, né, nas últimas semanas. E a gente tem duas ausências aí, o Matheus Nascimento e o Vitor Sá. Legal? Os dois sentiram depois da última partida, né? O Matheus jogou pela última vez contra o Palmeiras e o Vitor Sá jogou contra a equipe do Magallanes, certo? Então, esses dois jogadores estão fora. A gente deve ter um time do Botafogo escalado da seguinte maneira: Lucas Perry, Rafael, a zaga, né, montada ali com
Adrielson, Cuesta e na lateral esquerda o Hugo. O meio-campo, né, com Tietê, Danilo, eu acredito, tá? Tietê, Danilo e mais à frente o Eduardo. Se não for o Danilo, por conta da questão do ritmo, vai o Marlon, né? De um lado, né, jogando pelo lado direito, o Júnior Santos. Do outro, o Luiz Henrique. E mais à frente, Chiquinho Soares. Ah, Bruno, mas eu gostaria do Segovinha e tal. Beleza, cara, mas um grupo técnico que tá chegando agora para substituir o técnico que foi embora, não vai fazer mudança logo de cara. Vai manter o que tá acontecendo nos últimos dias, certo? E se de um lado a gente vai ter essa questão do caçape do Lúcio Flávio na beira do campo, do outro, o William Carvalho, né? Nem o auxiliar, o Emílio, tá mais no Vasco. Ele foi demitido, foi desligado nos últimos dias, né, cara? Então, realmente, Botafogo e Vasco com momentos antagônicos, claro. O Vasco querendo sair do Z4, o Botafogo líder do campeonato. E o time do Botafogo, né? Mais, né? Botafogo e Vasco, ambos com comissões técnicas interinas, certo? E a parada é a seguinte, a gente também tem a arbitragem, né? Que me preocupou bastante quando eu vi o VAR. O árbitro será o Rafael Klaus, né? Vai ter o Danilo Simon, né? Que vai ser o assistente número 1, filho do Simon, né? Carlos Eugênio. E o Paulo Zioli, o assistente número 2. No árbitro de vídeo, Rodolfo Toschi Marques, que para mim é o pior árbitro FIFA do Brasil, disparado, né? Horroroso. Pelo menos ele não vai estar na beira do campo, né? Não vai estar apitando, melhor dizendo. Vai estar pelo menos só na cabine do VAR. Enfim. E aí, a gente ressalta, né, que os ingressos estão esgotados, né? São pouco mais de 36 mil ingressos vendidos. O setor norte não comercializou o ingresso, já que tem um palco lá montado para o Numanice, né, que é o evento da Ludmilla, que vai acontecer no estádio Newton Santos, ali na área do setor norte. Portanto, vamos ficar atentos a essa questão. E lembrando, né, por conta de toda essa questão, a torcida do Vasco, nesse aspecto, cara, eu adoro meus amigos vascaínos, mas a torcida do Vasco, num geral, é muito folgada. Eles vão pro jogo, tá? E vão ali a paisana, achando que ninguém vai reparar. A segurança do estádio vai estar atenta, né? A diretoria do Botafogo vai estar atenta. Portanto, você, botafoguense, nem pensar em ir sem a camisa do Botafogo pro jogo. Certo, rapaziada? Combinados? E lembrando que eu já estava quase me esquecendo, amanhã tem bandeirão da TJB, amanhã tem festa, né, da comissão de festa do Botafogo. Entre cedo que vai ter, né, mosaico de balão, enfim. Entre cedo, cara, pra te fazer uma festa bonita, porque o Botafogo merece. O Botafogo somos nós. Castro já foi. Botafogo somos nós.